tantas pessoas que buscam a bênção de Deus, mas que têm se esquecido de buscar o Deus da bênção. E há de ser que vai chegar o dia em que eles vão ter que apresentar as suas vidas diante do Senhor, e o Senhor vai dizer: o que foi que fizeste com a vida que te dei para viver? E nós vamos dizer: Senhor, mas em teu nome eu fiz tantas coisas, eu expulsei os demônios, eu curei os enfermos, eu preguei o seu evangelho. E será que Deus vai dizer: então vem para a minha direita, benditos de meu Pai, para o lugar que vos está preparado desde a fundação do mundo? Tomara que assim o seja. Jesus fala à igreja de Sardes, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, ele diz: olha, vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. A igreja de Sardes estava morta, estava sem o Espírito de Deus. Eles tinham a igreja, eles tinham o lugar da reunião, eles tinham o lugar congregacional, eles se reuniam em nome do Senhor, eles falavam de Deus, mas eles mesmos, cada um deles, estava sem vida. E quando a gente está sem vida, se faz necessário uma intervenção sobrenatural. Amém, irmãos? Quando uma pessoa morre, acabou a esperança. Nós costumamos dizer: enquanto a vida há esperança, mas depois que a pessoa morre, acaba a esperança humana, e aí só sobra a fé. E aí a intercessão do sobrenatural, porque só o sobrenatural é que pode trazer um morto à vida. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode trazer um morto à vida. E nós às vezes precisamos olhar para dentro de nós e perceber se nós estamos vivos em Cristo. E não é muito difícil de identificar se estamos ou não. Se nós temos vontade de estar na presença do Senhor, se nós temos vontade de orar, se nós temos vontade de estar na igreja, se nós temos vontade de ler a Bíblia, temos fome e sede de justiça, então nós estamos no Espírito do Senhor. Mas se nós temos dificuldade para ler a Bíblia, se nós não conseguimos orar, se para vir na igreja é um peso, se as coisas de Deus, ao invés de nos alegrar, nos irrita, então está na hora de nós olharmos para dentro de nós e falar: Senhor, eu profetizo, haja Espírito na minha vida. Vento dos quatro cantos, assopra sobre mim, para que haja vida espiritual em mim. Quem está entendendo, diga amém. É necessário, irmão. A revitalização do Espírito depende da palavra profética anunciada. Não a palavra de homens, mas a palavra de Deus anunciada pelos homens. Sabe, não adianta nós ficar aqui batendo nessa madeira aqui e falar: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Se for palavra de homens, você vai machucar a mão e não vai dar certo. Mas quando nós falamos em nome do Senhor, vai dar certo, aí vai dar certo. Quando nós falamos assim diz o Senhor, eis que o Senhor trará a existência que não existe, aí vai dar certo. Quando nós dissemos: Senhor, eis que me coloco sobre a tua palavra, e por meio da tua palavra vai dar certo, aí vai dar certo. Quando nós temos um compromisso com o Senhor e fazemos uma aliança com Ele, aí sim podemos com autoridade profetizar como nos deu ordem ao Senhor. Amém, irmãos? Ezequiel disse: eu profetizei como me foi dado ordem. Deus está trazendo essa palavra para nós, meu irmão e minha irmã. Dê ordem na tua vida, dê ordem para que as coisas aconteçam na sua vida, não com palavras de positivismo, mas com palavras de fé estruturada e firmada na palavra de Deus. E você vai ver a revitalização da sua vida, você vai ver a reestruturação que o Senhor Deus vai trazer na sua vida. Nós não precisamos de um evangelho de autoajuda.
Nós não precisamos de um outro evangelho. Paulo, quando escreve à igreja da Galácia, no seu primeiro capítulo, ele diz: meus irmãos, eu estou admirado quão rapidamente vocês saíram da verdade de Cristo para um outro evangelho. E ele continua dizendo: todo aquele que prega ou anuncia o outro evangelho, que não seja o evangelho que nos foi anunciado, seja esse anátema, ou maldito, ou amaldiçoado seja. Nós não precisamos de um evangelho de autoajuda. Nós precisamos do poder de Deus para a salvação. Paulo, quando ele fala à igreja de Corinto, ele também diz à igreja de Corinto, ele diz assim: olha, o evangelho que vos tenho pregado não é o evangelho de palavra persuasiva, mas é o poder de Deus para a salvação. Amém, irmãos? Nós não precisamos de positivismo, nós não precisamos de palavras positivas. Palavra positiva é sempre muito bom, dizer coisas boas é sempre muito bom, mas não é isso que vai trazer a vida espiritual, não é isso que vai trazer o milagre sobrenatural de Deus às nossas vidas. Sabe a quem o livro de autoajuda ajuda? Quem sabe dizer para mim? O autor. Verdade, irmão Luiz? Porque ele está sempre fazendo um outro livro de autoajuda, não é? Faz um livro de autoajuda da vida profissional, número 1, o livro de autoajuda da vida profissional, número 2, porque o número 1 não deu certo, e se não der certo, você tenta o número 3, e o livro de autoajuda, ele só ajuda o escritor dele. Assim como o evangelho de palavra persuasiva, o evangelho sem significância, o evangelho que está solto no ar, o evangelho que os homens fraudulosamente manipulam, ele não vai trazer o poder de Deus para a salvação, ele não vai trazer o milagre que nós precisamos, ele vai simplesmente enganar, iludir, ludibriar. E não vai ter o tratamento do Senhor, porque o Senhor quer tratar com cada um de nós especificamente por meio da sua santa palavra, cada osso procurando o seu próprio osso. O Senhor não faz uma obra imperfeita. Imagina se fosse o osso de um, a cabeça de um, o maxilar do outro, o braço do outro, esse exército ia ficar tudo capenga, né? Mas é cada osso seu osso, e a Bíblia diz que há um rebuliço. Houve um ruído e gerou um rebuliço. Quando você começa a profetizar, quando você começa a entender as coisas de Deus, quando você começa a aceitar a palavra do Senhor no seu coração, quando você cria um estilo de vida apropriado para a sua vida e sua família, quando você começa a declarar: eu sou do Senhor Jesus e a minha vida vai mudar, você vai começar a perceber um rebuliço. E talvez você vai ouvir alguns barulhos como de estalar de ossos. Só que esses são símbolos do que vai acontecer na sua vida e na minha vida propriamente. É aquela hora que você aceita a palavra de salvação e você quer se batizar, como a Tatiane falou para mim há pouco ali. E você chega até o seu chefe e diz: olha, sábado eu vou precisar chegar um pouquinho mais tarde porque é meu batismo, se você não vir eu te mando embora. Isso é o rebuliço, isso é o osso fazendo barulho. Isso é o inimigo tentando de alguma forma impedir que cada osso chegue ao seu osso. Quando você começa a dizer: não, olha, em nome de Jesus, o mais humano está findando, e eu quero colocar metas e propósitos, porque eu quero uma vida mudada. Então você vai começar a ouvir à sua volta alguns barulhos, porque o Senhor vai começar a fazer um rebuliço, e talvez algumas pessoas se levantem contra você, tente de alguma maneira tirar a fé que você tem constituída no coração, tenta tirar o desejo que você está de viver uma vida nova em Cristo Jesus, tenta impedir que você de fato receba o Espírito de vida sobre si. Mas é nessa hora que você precisa profetizar ainda mais alto e dizer: vento que sopra dos quatro cantos, sopra sobre mim, sopra sobre mim, sopra sobre mim. O Senhor vai fazer isso. Quando a palavra do Senhor é pregada pelo Espírito do Senhor,
algo novo tem que acontecer, irmãos. É impossível ter uma revitalização da vida espiritual de uma pessoa se o Espírito de Deus não agir. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Eu não vou convencer ninguém de nada, mas o Espírito Santo convence tudo, de todos. Aliás, convence todos de tudo. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele vai trazer para nós esta compreensão do que fazer, de como fazer, que hora fazer, com quem ou como, de que forma, de que jeito se deve fazer. Deus vai ensinar de tudo a todos. Quando nós profetizamos que queremos uma vida mudada, esta vida muda. O Senhor Deus disse: eu vim no mundo para que vocês tenham vida e tenham vida abundante, tenham uma vida vitoriosa, tenham uma vida feliz, tenham uma vida abençoada, tenham uma vida próspera. E tem gente que tem um preconceito contra a prosperidade. Eu não estou falando da prosperidade enganosa, fraudulenta. Eu não estou falando da teologia da prosperidade, e nem da teologia da libertação, também enganosa, muitas vezes fraudulenta. Eu estou falando do cuidado de Deus, da prosperidade que Deus traz àqueles que têm um compromisso com Ele. Eu estou falando da prosperidade, não das riquezas, mas de não ter falta de nada. Eu estou falando da prosperidade que traz para cada pai de família, para cada mãe de família, para cada jovem, para cada criança, a providência do Senhor a cada dia, a prosperidade do Senhor no sentido de que o Senhor não deixa faltar nada para essa pessoa. A prosperidade que eu estou falando é Deus dar oportunidade para você, mesmo sem condição nenhuma, de se assentar com os príncipes da terra. Mesmo sem condição nenhuma, o Senhor te coloca em lugares altos, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus, e mais altos do que os seus. Eu estou falando, irmãos, de profetizar para o Deus que traz mesmo a existência, que tira da sepultura o morto e faz reviver. Quem está entendendo? Muito bem. É só o Espírito Santo de Deus. Você sabia que é mais fácil um leão se tornar um vegetariano do que uma pessoa se converter ao Senhor Jesus sem o Espírito Santo? É impossível que alguém aceite ao Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. O que pode acontecer é que a pessoa pode ser convencido que fazer parte da igreja é bom. A pessoa talvez pode ser convencido que estar ligado a uma congregação é bom, e é. Mas a conversão, no sentido de pagar o preço da renúncia, de um viver renovado, de um viver transformado pelo poder de Deus, só o Espírito Santo pode fazer. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, a igreja de Roma, no capítulo 12, ele diz, no versículo 1, apresente o teu corpo como um sacrifício vivo, porque isso é o vosso culto racional. E ele diz, transformai-vos. Mudança de forma. Amém, irmãos?